Queridos e amados irmãos, considerando o aumento dos casos de Covid e gripe, que todos têm conhecimento, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Jaú resolveu o seguinte: no próximo domingo, dia 16, a igreja continuará trabalhando de modo virtual, apenas suspensas as atividades presenciais. Assim, pela manhã, haverá aula da escola dominical e à noite, reapresentação do culto gravados. Nos demais domingos, dia 23 e 30, haverá realização de culto presencial com limitação do número de pessoas e distanciamento, seguindo todos os protocolos sanitários, ainda com a recomendação para os irmãos idosos e com comorbidades ficarem em casa. Esses dois cultos serão híbridos, presenciais e com transmissão pelo YouTube. O Conselho segue nas suas decisões, observando as melhores opções com extremo bom senso, visando preservar a vida e o bem-estar de todos, evitando aglomerações. Que Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, meus amigos e meus irmãos. Boa noite mesmo. Deus abençoe vocês. Que a gente saia essa semana cheio da graça, daqui para a semana cheio da graça do Senhor. Hoje começa a nossa semana, né? O final de semana é sexta e sábado, não domingo, né? Domingo é uma nova semana, uma semana. O domingo começa uma nova semana, o dia que o Senhor ressuscitou. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, começando o nosso culto, fazendo a leitura, como sempre nós fazemos. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Tiago 3, 1 a 12. Eu vou ler o versículo 1, vocês o 2, e assim a gente vai até o versículo 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Pois todas espécies de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domada pelo gênero humano. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Vamos ouvir esta exortação de Tiago, que nos desafia a usar a língua como um órgão do corpo, tão pequeno, mas tão poderoso, para destruir e para construir, para abençoar e para amaldiçoar, para louvar e para praguejar. Vamos cantar o hino 146, 1, 4, 6. Vamos cantar como nós cantamos, com entusiasmo, tá, gente? 146. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca assim nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Amém? Pode assentar, vamos orar um pouco, vamos falar com Deus, vamos colocar o começo da semana, o primeiro dia da semana, diante de Deus, vamos falar com Ele em oração. Deus conhece a nossa vida, conhece as nossas fraquezas, mas Ele nunca, nunca vai nos deixar. Vamos orar, vamos abaixar um pouco a cabeça, vamos ter um tempo de meditação na presença do Senhor. Deus, mais uma vez estamos aqui, e Tu nunca te indignas, Tu nunca desistes de nós,
porque antes que pudéssemos existir, o Senhor já existia, e muito antes que pudéssemos te amar, o Senhor nos amou. A tua palavra diz: com amor eterno te amei, com benignidade eu te atraí, tu és meu, não temas, ó vermezinho de Jacó. Nos sentimos assim, Senhor, como uma fagulha num grande incêndio, como um grão de areia no imenso mar. A despeito, ó Deus, em que pese a nossa fraqueza, o Senhor conta os sóis, as estrelas, os planetas do universo, e o Senhor me chama de Cícero. Tu me chamas pelo meu nome, tu chamas a cada um dos meus irmãos aqui pelo seu nome. Tu não nos tratas, ó Deus, como nós muitas vezes nos tratamos a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor tem uma estima tão alta por nós, que nos deu o teu imenso Filho, para que pudéssemos receber o teu imenso amor. Ninguém tem maior amor do que este, em dar o seu único, o melhor, o mais esplendoroso, o mais glorioso, o mais brilhante ser que esse mundo teve, colocá-lo na condição humana, sentir dor, fraqueza, levá-lo à cruz e desflechar sobre ele a tua ira que era sobre nós, e criar no seu corpo chagas que deveriam ser colocadas sobre nós. Não dá para entender, Senhor, só dá para receber. Por isso, ó Deus, que nós nos sentimos tão apequenados, mas também nos sentimos tão confiantes. Quando cantamos este velho hino protestante: ainda que indigno foste escolhido, não te demores, porque eu jamais te amei, jamais te deixei de amar. Quem pode arrancar-te dos meus braços? É assim que nos sentimos, ó Deus, pequenos, mas nos ombros de um Deus imenso e poderoso. Nos sentimos menos do que anões, mas em cima de um grande gigante poderoso que é Jesus Cristo, muito maior do que o Atlas que sustenta o mundo, conforme a cultura grega. Tu não sustentas o mundo, tu o diriges pela palavra do teu poder. É diante desse Deus é que nós estamos, e assim como somos, trazemos as nossas deficiências genéticas, confusões hereditárias, conflitos e fraquezas físicas, o modo também como absorvemos, ó Deus, o meio ambiente em que fomos criados, as coisas que nos marcaram da nossa criação, com os pais, com os irmãos, na infância, com os amigos, coisas que são cravadas em nós, ó Deus, e elas gritam nas noites da nossa vida, e nós não sabemos nem de que escombro isso veio. Mas a tua palavra nos diz que quando o teu Espírito viesse, ele ia nos dirigir a toda a verdade, porque ele não falaria de si mesmo, mas ele falaria tudo o que viu do Pai. Ó Deus, que teu Espírito nos conduza a toda a verdade nesta noite, e com a nossa mente esclarecida, o nosso coração seja abrasado pela presença viva de Jesus no nosso meio. Ó Pai, dá que este culto seja um culto cristão, cristificado, genuinamente espiritual, e que Jesus seja reconhecido neste lugar como a pessoa mais importante, a quem devemos reverência, diante de quem devemos nos inclinar e até beijar os seus pés. Ó Deus, não deixa que qualquer coisa possa desviar a nossa atenção, possa brincar, Senhor Deus, com este momento na nossa mente, e possa nos desfocar da grande realidade deste culto, que é a glória do teu Filho. Essa igreja é dele, Pai, foi constituída por ele, as pessoas que estão aqui são dele, são ovelhas do redil dele, do pastoreio dele, e é ele que deve cuidar dessas ovelhas para entregá-las a ti, santas, salvas, puras. Ó Deus, aceita a nossa adoração. E quando estivermos cantando
lendo a Bíblia, ouvindo a palavra. Ó Deus, que Teu Espírito nos conduza para aquele ponto da nossa vida que tanto precisamos. E desperta-nos, ó Deus, para uma vida cheia de poder espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, gente? Vamos ficar em pé e vamos cantar? Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Amém, irmãos? Poxa, que fraqueza. Amém? É isso, vamos adorar a Deus. Ele é exaltado. Vamos exaltar o Senhor acima de todas as coisas. Exaltado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre minha pátria, sobre o mundo. Ele é Deus e Deus tem que ser Ele na nossa vida. Ou é Deus ou é nada. Vamos adorá-lo. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele
Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode assentar. As crianças vão poder sair para o culto especial, culto infantil. Os professores estão a postos, professoras. Queremos comunicar à igreja, fizemos de manhã, nós tínhamos um grande grupo de manhã, que domingo que vem nós teremos a eleição de oficiais aqui na igreja. São 2 presbíteros, queríamos eleger, e 10 diáconos, aqueles que tiveram mandatos vencidos, os novos, somando todos, vamos eleger 10 diáconos e 2 presbíteros. Para que isso seja efetivo e tenha sucesso, nós não vamos ter culto de manhã, tá bom, gente? Só à noite. Se você vier domingo que vem aqui de manhã, às 10 horas, você vai bater com a testa na porta, não vai dar para entrar, tá bom? Então nós vamos ter eleição e o conselho tem orado por isso há muito tempo. Já convocamos a assembleia há 15 dias atrás nós convocamos a assembleia. Domingo passado não falamos sobre isso, e a propósito deixamos para este domingo agora, porque para o próximo domingo nós vamos ter a eleição de oficiais da igreja. Você que é novo membro da igreja, é importantíssimo que você participe disso, porque quem elege os líderes da igreja é a própria igreja. A igreja é da igreja, então é ela que tem que assumir as responsabilidades da igreja. Se você não gosta muito de mim, sinto muito, você vai ter que me engolir, porque vocês me elegeram. Se você não gosta muito de um diácono ou de um presbítero, você vai ter que engolir, porque você que elegeu. Então é importante que você esteja aqui.
para a eleição dos oficiais da igreja. Nós somos uma igreja presbiterial. A comunidade elege os seus líderes, seus presbíteros, seus oficiais. Tá bom? Nós vamos falar hoje no Salmo 120. É o último salmo sobre o qual nessa temporada eu vou pregar. 120. Agora, é o último que eu vou pregar, mas é o primeiro da coleção dos salmos de romagem. É o primeiro. Então, lembre que eu falei lá no começo que o salmo de romagem começa no 120, vai até o 134. Então, é o primeiro dessa coletânea de salmos dentro dos salmos, e o último que eu estou pregando dentro dessa temporada. Amanhã ou depois posso pregar sobre os salmos, mas nessa temporada eu fiz questão de pregar sobre isso. Por quê? Porque esses 15 salmos são exatamente o momento em que os judeus saíam das suas terras para virem ao templo de Jerusalém, ou o templo de Salomão, ou o templo de Herodes. Pelo menos uma vez por ano, naquelas 3 grandes festas, os judeus saíam de todos os cantos da terra, usando a redundância, todos os cantos da terra, para chegarem até Jerusalém, numa daquelas famosas festas judaicas. Então este é um dos salmos que eles colecionaram para cantar enquanto iam para o templo. Eu usei esses 15 salmos a propósito, porque depois da pandemia, eu comecei a pregar sobre o primeiro salmo, quando nós estávamos voltando para o templo físico, e falamos muitas vezes sobre esse templo físico e o templo espiritual, comparando a igreja com o templo de Salomão, com a morada real do rei, que é a igreja de Cristo. Falei isso várias vezes, mas não é o nosso tema agora. O salmista diz o seguinte: não sabemos quem fez esse salmo, se foi Davi, qualquer outro poeta, qualquer outra família de grandes poetas. Assim como a nossa igreja tem muitos cantores, Israel era cheio de poetas, não é? Se vocês não sabem, eu gosto de fazer poesia, faço músicas cristãs, ou faço músicas populares também. É muito interessante a poesia, e talvez eu não tenha a mesma verve que esses poetas tinham, porque eles têm uma coisa além da inteligência, eles tinham a inspiração do Espírito Santo. Este texto que eu estou lendo é inspirado pelo Espírito Santo. Não é uma poesia bonita comum, ela é bonita inspirada, ela é bonita celeste. Tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus, de verdade. Não acho que isso aqui é apenas uma metáfora ou uma historinha para a gente ter uma alusão de quem é Deus. Não, isso é a palavra viva de Deus. É assim que eu, como pastor protestante, creio na Escritura. Claro que há muitas pessoas que amam a Bíblia, o papel. Eu não tenho nada com papel, terminou o papel, ficou velho, jogo fora. Mas a Escritura, ela é de Deus, ela deve ser guardada no coração. Há algumas igrejas presbiterianas, até presbiteriana conservadora, eles acham que até a vírgula é inspirada. Que vírgula? No hebraico não tinha vírgula, nem grego. Então eles são exagerados, dando à Escritura um respeito que ela não pede, respeito pelo papel, pela estética, mas o respeito nós temos que ter pela palavra que está dentro desses escritos, pelo verbo encarnado que está dentro desses escritos. Isso sim, isso é inspirado por Deus. Por isso esse livro, esse salmo é um salmo maravilhoso, porque além de partir da mente de um grande poeta, ela parte da mente de Deus. Aliás, há 2 criaturas que pensam o pensamento de Deus antes que todo mundo pense. 2 criaturas, ou 2 seres, que pensam o pensamento de Deus antes que os outros pensem. O primeiro deles é o cientista, quando ele descobre uma coisa que ninguém nunca pensou, só Deus. E ele sozinho, estudando, trabalhando, encovado, em cima de um Becker, em cima de rascunhos de álgebra, estudando as grandezas do universo, os átomos, os neutrinos, os buracos negros, os abismos, e ele vendo aquilo tudo, ele diz: eureka, isso é verdade, e ninguém tinha pensado, só Deus. Esse é um modo natural de um homem pensar, um homem que eu digo ser humano, tá? Pensar o pensamento de Deus em primeiro lugar. O outro pensador não é o cientista ou a cientista, mas é o profeta. O profeta também pensa o pensamento de Deus
antes que a história o saiba. Então essas duas classes de seres humanos são especiais: um secular, cientista; o outro espiritual, o profeta. Por isso que a ciência nunca é contrária à teologia. Pelo contrário, de uma certa forma, a teologia, a ciência é escrava da teologia, porque Deus é que fez todas as coisas em todos os tempos. Meio maluco isso, mas é verdade. Então nós estamos lendo o pensamento de Deus. Lembra que eu falei no domingo desse aí? A Bíblia é o único livro cujo escritor está perto da gente quando lê. Eu já li milhares de livros e o escritor nunca vi, nem sei quem é, só sei do seu pensamento. Ele nunca esteve perto de mim. Quando eu leio a Bíblia, Deus está comigo. E mais, quando eu leio a Bíblia, antes que eu possa lê-la, ela me lê, porque ela traz nas suas páginas o pensamento de Deus. É assim que eu vejo a Bíblia. Este papel é um papel qualquer, mas este livro não é um livro qualquer. Eu tenho uma profunda reverência por ele. Há pessoas que têm tanta reverência pela Bíblia que ela mantém-se novinha. Pastor, eu amo tanto a Bíblia que eu nem mexo nela. Não é isso não. Ela tem que ser velha, surrada, batida. Esse deve ser o livro de cabeceira da gente. Esse livro deve ser a lupa através da qual a gente lê todos os outros livros do mundo. A lupa, o filtro. Este livro deve ser a minha primeira, a mais arquétipica, a mais antiga filosofia de vida, para que eu possa filtrar as outras filosofias a partir dela, a Bíblia. Bacana, muito bacana. Tomara que esteja gravado, que um dia eu vou copiar, porque depois eu não sei falar mais. Bom, então vamos ler o Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livre-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dada, ou que te será acrescentada, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu procuro para resolver as coisas, eles teimam em fazer guerra. Eu não sei se já aconteceu com você esse tipo de coisa. Campanha de difamação. Não tem coisa pior na vida das pessoas do que isso. Alguém que faça uma campanha de difamação, porque não existiu, óbvio, contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, contra a sua igreja, contra a sua ovelha, o seu pastor. Uma campanha de difamação. Quem já passou por isso sabe. Eu já passei. Já passei a ponto de um líder nacional, pedófilo, líder da igreja presbiteriana, criar difamações terríveis a meu respeito. Não que eu seja santo, mas era difamação. E de usar todo o seu poder nacional, regional e da igreja, porque ele era da minha igreja. E depois que eu cheguei aqui em Jaú, ainda mandaram agentes difamatórios para cá. Terrível. Eu sofri isso pelo menos 13 anos. Isso dói na gente. A difamação destrói nossa emoção, nosso humor. E é a maneira mais covarde de se vingar. A difamação é uma força que os covardes têm. É um poder
que os fracos covardes possuem. E Davi estava passando por isso, ou o escritor, o poeta, estava passando por isso. Uma campanha de difamação. Qual era a situação desse homem? Primeira coisa que nós vamos ver, como é que ele enxergava o mundo que estava ao seu redor. Ele dizia que era como um estrangeiro, que habitava lá em Meseque, lá no extremo, ou habitava no outro extremo, do norte a sul, Quedar, que eram extremos da época, como se fosse de Efraim, Gade, ou de Dan a Berseba, ou do Iapoque ao Chuí, ou do cabo a rabo, ou do Brasil todo, do norte a sul. Então, ele estava dentro, pelo menos o texto mostra, dentro da confraria dele, da etnia dele, do mundo dele, onde ele vivia, onde ele tinha os seus afetos, as suas relações, dentro daquele lugar, como se fosse um habitante no meio pagão. Meseque ou Quedar, que eram cidades, eram regiões violentas, de um paganismo tremendo. Eles tinham uma voracidade em guerra incrível, os seus cavalos bufavam igual leões. E ele, morando lá naquela região, dizia: eu me sinto como se estivesse morando no meio de pagãos. Você já sentiu isso dentro da sua família? Já sentiu isso dentro da igreja? Já sentiu entre os seus confrades? Quem já passou por isso jamais esquece, por causa da dor. Sabe por quê? Os lugares que eu me referi, a família, a igreja, a confraria. Por que estou citando esses lugares? Porque as pessoas que frequentam esses lugares nos importam. A gente só sofre campanha de difamação com aquilo que nos importa, porque quando não nos importa, deixa passar, não nos fere. Se você passa ali no sinal verde e entra um maluco de moto, entra no sinal vermelho e atravessa a sua frente, você pode até xingá-lo. Eu sei que você não faz isso, tá? Só eu. Você pode até xingá-lo, mas uma hora ou duas depois eu digo: pô, você está louco, você estava com raiva. Deixa para lá, já esqueci. Porque esse motoqueiro não lhe importa, não me importa. A campanha de difamação se dá quando as pessoas nos importam, quando elas nos ferem, quando elas nos machucam. E por que ele estava desesperado? Olha como ele se sente nessa situação angustiosa. Lábios mentirosos, versículo 2, língua enganadora. O que são lábios mentirosos? Lábios que falam mal dele, dela, tem o prazer de vê-la, ela, não outros. Há pessoas que querem derrubar, é a gente, é o meu CPF, é a minha pessoa, quer jogar o nome seu, meu, na rua, na lama. Isso aqui o salmista diz que são lábios mentirosos, mas ele diz também que tem a língua enganadora. O que é a língua enganadora? É aquela que te bajula, para te jogar na mesma situação de difamação. A ideia que o salmista traz é que essas pessoas não só falam mal dele, mas gostam de colocar outros também chafurdados na mesma lama, com o mesmo tamanho ético e moral. Ele diz: olha como é que eu estou. Lábios mentirosos, língua enganadora. E ele dizia: na minha angústia, versículo 1, eu clamo a ti. A primeira coisa que ele estava dizendo: Deus, eu não tenho saída, eu tenho estratégias humanas para sair disso, eu sei ferrar o outro, mas eu já provei na minha vida que isso não leva a nada. Aliás, a vingança é uma covardia de um suposto vitorioso. É a força mais covarde de um ser humano, é a vingança, mais covarde. É a vitória mais inócua, mais pobre, mais suja. É uma vitória que resulta da vingança. Olha a situação, eu me sinto angustiado. A palavra angustiado aqui no hebraico significa que é uma fera,
um felino qualquer que a gente pega aqui na região, ainda muitas onças pardas e onças pintadas na nossa região. Vocês já viram quando o corpo de bombeiro pega e coloca naquelas gaiolas pequenininhas? Ela está desesperada. Normalmente ela é agressiva, mas ela foge de medo, com o desejo de atacar, mas não pode. Isso que significa na mente do poeta angústia. Essa pressão, está pressionado, está empurrado, premido, espremido no canto da sua alma, da sua vida. Isso é angústia. Porque era exatamente aquele que fazia campanha, ou aqueles que faziam as campanhas, que iriam contra ele, difamá-lo, desonrar o nome, a história, a família deles. E tem gente que adora, tem um prazer sádico de fazer isso, de provocar angústia nos outros. Então essa era a situação angustiosa em que ele se encontrava. O nome dele estava em jogo, e ele dizia: o que eu vou fazer? Como é que eu posso lutar contra isso? Porque uma língua enganadora, ela não é física. Um lábio que bajula não é físico, ele é imaterial, ele é metafísico, ele mexe com a alma da gente, é sutil, não tem saída, Deus. Esse animal enjaulado emocionalmente estava espremido dentro de um buraco, e ele clama a Deus. Nota, gente, quantas vezes isso aconteceu com Jesus? Quantas vezes? A sua cidade dizia: falso profeta, eu conheço esse menino, nasceu entre nós, foi na escola ali, ó, foi na academia, estudou ali embaixo, que agora vem dizendo, seus irmãos não criam nele, as pessoas fizeram ciladas contra ele. E ele dizia no Getsemane: a minha alma está angustiada até a morte. Isso é angústia. Isso está enjaulado a ponto de exsudar, de suar, de porejar sangue. E ele dizia, essas pessoas adoram fazer isso, porque ele dizia: eu procuro a paz, eu tento arrumar as coisas, e quanto mais eu arrumo, mais ele provoca, ou eles provocam, mais eles aprontam, mais eles se arranjam, se amontoam, se inclinam, se agrupam. Eu sou pela paz, mas eles não querem paz, eles querem guerra, dizia o salmista no final dos Salmos. Eles não querem, então eu estou angustiado. Antes de você buscar qualquer solução em tempos de campanha contra a sua vida, ore, irmão, busque a Deus. Quando a gente não consegue sair, espiritualmente falando, para frente, não consegue sair para trás, não só consegue sair para a esquerda, para a direita, saia para cima, porque lá tem resposta. Deus ouvirá o nosso clamor, a nossa angústia, o nosso desespero. É uma situação pela qual muitos passaram ou podem passar. Então ele estava orando, ele estava dizendo: eu sei que há uma solução em Deus. E ele clama. O clamor determina uma situação de entrega. Eu não tenho saída, isso é clamor. Por isso que eu não estou orando, eu não estou falando, eu estou clamando. Eu estou me entregando, porque eu já tentei fazer isso outras vezes, não deu certo, Deus. E diz o texto: clama ao Senhor, porque Ele ouve a minha oração. Na minha angústia eu clamo. O sentido do verbo aí, ele está contando nesse verbo, clamo, uma história. Eu não sei se tem em português um pretérito perfeito, acho que tem. Eu não sou muito bom de português, conheço mais a gramática grega, mas deve haver um pretérito perfeito.
que no grego eles chamam de aóristo. Gente, eu passo pela Quintino. Quer dizer que eu estou passando agora? Não, que eu passo. É minha rotina passar por ali. Eu passo pela Quintino. A ideia desse verbo clamar aqui é que ele já passou por aquele caminho de buscar a Deus e ele sempre foi ouvido. Todas as vezes que ele passava, que ele clamava, Deus ouvia. Então ele está contando a história dele, dizendo: olha, eu já passei por situações outras, talvez não como essa, mas eu já passei por ali, eu já passei com Deus por ali, eu passo com Deus, eu vivo, esse é o meu modo de viver, esse é o modo passado que eu vivo sempre no presente, eu passo, eu clamo, todo dia, é o meu jeito mesmo de enfrentar essas situações, porque eu aprendi isso na vida. Olha, tem gente que passa por problemas e não aprende. O salmista diz: não, eu sei que Ele me ouve, eu já passei por isso, eu clamo ao Senhor, eu tenho clamado, eu clamo todo dia, eu clamo toda hora. Esse é o sentido que ele está falando, mais profundo no texto. Então ele está clamando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor tem uma história comigo. Por isso que ele chama o Senhor aqui de Yahvé, o Deus do pacto, Deus da aliança. O Senhor tem uma aliança comigo. Eu estou clamando, não é um qualquer Deus, é o Yahvé, é o Deus que me achou, que me comprou, que fez um pacto comigo e que anda comigo. O lugar que eu não sei andar, Ele vai à minha frente. Eu clamo ao Senhor. Se há alguma dificuldade assim na sua vida, passe por ali, continue clamando, busque a Deus, e Ele vai abrir caminhos que você nunca conheceu. Lembra da mente de Deus? Você vai ser um cientista da graça, vai descobrir coisas que você nunca sabia, vivendo com Deus. Então a situação dele estava caótica por causa dessa confusão. A resposta que ele teve era voltar-se para Deus, novamente, e novamente, e novamente, para Deus. Talvez ele esperasse que viesse um anjo do céu e respondesse alguma coisa, ou ele fosse na igreja do Edir Macedo, e 370 pastores oravam por ele, jogavam sal grosso na vida dele, e amanhã estava tudo resolvido. E esse poeta não dava para frequentar aquela igreja, desculpem, não dava para frequentar a igreja internacional, determine. Como é que eu vou determinar? Eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que encontrar o meu caminho no caminho de Deus, eu tenho que me encontrar a resposta dos lábios de Deus, eu tenho que aprender a pensar os pensamentos de Deus, eu tenho que ler a Escritura, amar a Escritura, deixar esse livro metabolizar-se na minha alma, a tal ponto que eu não consiga me livrar dos pensamentos de Deus que estão aqui. É isso que ele está falando. O que vai acontecer com os lábios mentirosos, com a língua enganadora? Eu não sei, nem você sabe, nem ele sabia. Se você olhar para a vida de Paulo, vai dizer, ele tem como diziam os gregos, um angelon tu Satan, isto é, ele tem um demônio, um anjo de Satanás, que está brincando com a vida dele, zombando, desmoralizando Paulo. Se você olhasse talvez nessas igrejas a que eu me referi, eles iam trazer outra resposta, mas Deus disse: eu não quero te livrar, eu não quero te livrar agora, eu vou te livrar lá em cima. Às vezes Deus nunca vai te livrar dessas difamações, Ele não vai livrar agora, mas Ele vai te livrar lá em cima. Deixa eu falar uma coisa, eu já disse e quero repetir, ouçam, Deus não tem pressa de castigar os seus inimigos, nem os nossos inimigos, e também Deus não tem pressa de nos abençoar. O juízo pertence a Ele, o modo, o tempo é dEle, a bênção sobre nós, o modo, o tempo é dEle. Deus não tem pressa em que as bênçãos que Ele dá na nossa vida perpetuem os nossos netos, mas também não tem pressa em nos disciplinar, para que as disciplinas dEle recaiam sobre nós, nossos filhos, nossos netos. Deus não tem pressa.
Deus não castiga nenhum dos seus filhos, mas os seus inimigos, o inimigo do seu povo, Ele castiga, não disciplina, é diferente. Talvez Deus não fosse libertá-lo daquele jeito, mas Ele sabia de uma coisa: o que te será feita, ó língua enganadora? O que te se dará, ó lábios bajuladores? O que vai acontecer? Uma coisa eu sei que Deus vai fazer, diz Ele: as flechas do Senhor, agudas como se fossem de um valente, cairão sobre ele, e brasas vivas de zimbro queimariam o seu corpo. Esses são os dois pensamentos do poeta, mas não vieram esses pensamentos através dele, foi o Espírito de Deus, gente. Foi Deus que colocou nesse homem essa palavra para que isso fortalecesse a igreja desde a antiga escritura, desde o Antigo Testamento até a igreja odierna, até a igreja moderna do século 21. Deus está falando, a seta virá. Isso é palavra de Deus na boca de um homem. Deus irá fazer desflechar uma flecha de um guerreiro. A flecha tinha a ponta e depois tinha aquelas duas hastes de lado, para que quando ela entrasse, ela não voltasse. Deus ia fazer isso, Ele não fazia, Ele não podia fazer. Diz a Bíblia em Romanos que a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Talvez você não vai ver isso, talvez a sua geração não verá, ou talvez nem ela, mas a eternidade isso vai acontecer. Deus não tem pressa para nos livrar, nem nos abençoar, mas que Ele vai nos livrar, vai, que Ele vai nos abençoar, vai. O que te será dada, ou o que te será acrescentada, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Zimbro é como se fosse uma madeira que a gente conhecia e conhece na região de Minas e a Bahia, chamada braúna. É uma madeira escura, e quando ela queima a noite inteira e a sua brasa é viva. O zimbro era um tipo de árvore assim. Hoje seria a carne ideal, a madeira ideal para fazer churrasco, ou então para alto forno, seria ideal. Deus vai fazer assim. E Deus não é um Deus sádico, Deus é um Deus justo, que faz cumprir a sua promessa, e que abençoa a vida dos seus filhos. Talvez o que falta a você e a mim, é mudarmos de lugar, para enxergarmos o espaço em que Deus está trabalhando a nosso favor, porque Jesus diz em João capítulo 4, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Talvez a situação se repete, que você está olhando no mesmo lugar. Há um quadro interessante, e há muitos pintores que fazem isso, e a avó da Ive pintava assim, a avó do Louis, ela pintava assim, como aquele quadro da Mona Lisa. Ela está olhando, se você está de frente para ela, ela está olhando para você, a Mona Lisa. Se você muda, ela muda o jeito de olhar para você. Aí que está a arte dos pintores. E você sai para o lado esquerdo, a Mona Lisa está olhando para você de um outro lado. Não sei como é que eles conseguem fazer isso, mas eles fazem. O que falta a gente é olhar a Mona Lisa de um outro lugar, é olhar Deus de um outro lugar, para enxergar de fato como Ele está nos enxergando e nos olhando. É o mesmo Deus. É nós que somos diferentes, não conseguimos entender e enxergar. O que te dará, ó língua enganadora? O que te fará, ó lábios bajuladores? Setas de guerreiro, brasas de zimbro. É isso que eu vou fazer. E ele termina dizendo: ai de mim, coitado de mim. Isso não é uma alta comiseração ou autopiedade, mas é uma visão correta de si mesmo, dizendo: se o Senhor não for por mim, eu não tenho saída, eu não tenho chance. Ai de mim, olha a minha história, Deus, olha meu pai, minha mãe, olha eu, minha casa, meus filhos, a minha família, vê se nós temos chance, Deus. Se não, quando clamamos ao Senhor, se não, quando enxergamos Deus fazer a sua obra. Às vezes eu viajo muito para São Paulo e venho para cá,
E de vez em quando tem algum problema na estrada e tem um aviso na placa: homens trabalhando. Mas eu não vejo nenhum homem trabalhando. Onde que eles estão? Uma vez nós estávamos indo para Goiânia, eu era pastor na Igreja Central de Goiânia, eu e a Nedinha e as crianças, naquele carro maravilhoso, Fiat 147, quem conheceu? Algum problema ou faltou água. E eu parei perto de uma dessas construções, eu não vi ninguém. E logo ali perto tinha uma fonte de água, mas era um barranco. E quando eu desci para pegar água para colocar no carburador do carro, tinha um monte de homens trabalhando lá embaixo, quase no subsolo, quando ninguém estava vendo. Aos teus anjos darás ordem a teu respeito para que te guardem. Deus está trabalhando, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não consiga entender. Se a placa está ali, Deus é comigo, o Senhor dos Exércitos está comigo, Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Se eu estou lendo aquilo, Ele está mesmo que eu esteja vendo a Mona Lisa vesga, mas Deus está olhando para mim, Deus está trabalhando lá no substrato, lá no fundo, debaixo da minha alma, até que essa bênção saia, não na minha epiderme, não fora, mas de dentro para fora, como um rio de água viva, de graça, de bênção, de cura, de libertação, de bondade para a nossa vida. Ai de mim, só queria um estrangeiro, ninguém entende o que eu falo. Não sei se foi ontem ou hoje, tudo que eu falava para a Nedinha ela não entendia, tudo que ela falava para mim não entendia, tudo. Ela falou: nós estamos trocados hoje, né, bem? Eu falei: estamos. Às vezes Deus está falando, a gente entende tudo trocado. Vem aqui na igreja, Deus abençoa, Deus fala, mas está tudo trocado. Eu não consigo entender. Outros há que saem abençoados, enriquecidos, fortalecidos, o outro sai arrebentado, mas clame a Deus, passe por ali, aos pés da cruz, passe por ali. Ai de mim, que estou peregrino em Mesaque. Lembra da peregrinação dos judeus? E habito em tendas de Quedar. Óbvio que ele não morava lá em Mesaque e em Quedar ao mesmo tempo. Ele estava usando uma figura dizendo que lá eles são estrangeiros e maus, tanto lá no sul como no norte. Eu estou na minha terra, na minha família, na minha casa, na minha igreja, eles são estrangeiros e maus. O que está acontecendo conosco, Deus? O que está acontecendo comigo, com a minha família, com a minha igreja, com o meu mundo, Deus? Está tudo trocado, eu não entendo nada que eles me falam, e eu falo também, eles não entendem. E ele determinou, porque ele passava sempre na cruz, sempre, lá ele aprendeu uma coisa: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Deus, eu não sou um pacifista, eu sou um pacificador. Eu tenho armas espirituais. Eu tenho uma língua não enganadora, não bajuladora, mas uma língua que fala e transmite graça aos que me ouvem. Eu tenho armas, eu tenho estratégias espirituais de Deus. Eu sou pela paz. Eu preguei essa mesma mensagem de manhã, e uma senhora abençoada da igreja, nova aqui na igreja, pastor, e ela vivia uma vida que não dá para falar aqui, e ela prejudicou muito a sua mãe, seu irmão, há 30 anos atrás. Ela destruiu a família dela com droga, sexo, rock and roll. Ela disse: pastor, eu sou crente. E é mesmo uma pessoa extraordinária, muito crente, e tem 30 anos, e agora eu me converti, tem 2 anos, eu estou aqui na igreja presbiteriana aprendendo a Bíblia, ouvir essa pregação. Eu já tentei me aproximar do meu irmão várias vezes, e ele não quer. A minha mãe diz: eu sou obrigada a te perdoar, então eu te perdoo. Ela vivia uma vida desgraçada. Eu disse para ela: irmã, você vai no Natal agora,
escrever um bilhete para o seu irmão, contando toda a sua história do passado, o modo como você encontrou Jesus e como você é agora. E por isso você, como nova criatura, há 2 anos atrás você largou a droga, largou a prostituição, largou tudo, é crente em Jesus. E eu quero que você me perdoe. Se você não me perdoar, a resposta minha vai ser que você tem que resolver isso com Deus. É assim, pastor? É, porque a flecha que foi jogada vai voltar nele. Eu sou pela paz. O quanto depender de mim, diz Paulo aos crentes, tendes paz uns com os outros, o quanto depender. Busque a paz, empenha-te por alcançá-la. Não pacifismo, mas uma atitude de paz cristã, espiritual. Jesus era o príncipe da paz, nunca teve medo de nada, nem da vida, porque viveu intensamente, e nem da morte, porque morreu intensamente. Eu sou pela paz. Se depender de mim, vai haver paz na minha casa, vai haver paz entre meu pai e minha mãe, paz entre os meus pais e eu. Eu tive que fazer isso dentro do meu coração. Muitas vezes eu era filho de presbítero, de mulher cristã, mas mamãe teve 10 filhos. Não é que ela não me amava, não é, ela não me via. Como é que eu resolvi isso dentro do coração de um garoto, de um menino? Quando depender de você, tenha paz com Deus, deixa Deus resolver. Tenha paz no seu coração, paz com você mesmo, tenha paz na sua família, tenha paz na sua igreja, no seu trabalho. O que depender de mim, vai haver paz no vale, vai haver paz na Quintino, vai haver paz na Miranda Júnior, na minha casa, vai haver paz na minha igreja, no meu trabalho. O que depender de mim. Foi isso que o salmista aprendeu com Jesus. Jesus queria paz e pregou a paz e morreu por causa da paz. Na minha angústia clamei ao Senhor. Vamos ler Salmo 120? Leiamos juntos. Esse é o último salmo que prego e o primeiro 12 de romagem. 120. Leiamos. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Vamos ficar em pé, vamos orar? Deus, obrigado porque o Jesus vivo, o Espírito da vida que é vivo, inspirou este poeta para escrever esse livro, essa palavra viva, e no coração de gente que já morreu há muito tempo, mas que vive agora pela fé em Jesus, tem nova vida. Que essa palavra de vida fortaleça a nossa vida espiritual, e que a gente tenha músculo, tônus, força, vigor espiritual, para usarmos as armas de Deus, as armas que não são carnais, as armas que são poderosas para destruir fortalezas. Senhor, dá-nos estratégias espirituais de guerras, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais nas regiões mais sublimes da nossa existência. Obrigado a Deus, porque cada um irmão que ouviu isso aqui tinha alguma razão, algum motivo, que eles saiam passando todo dia aos pés da cruz e ouvindo o direcionamento, o poder, a orientação, a unção, a graça do Espírito, para caminhar, orar, viver, falar no Espírito. Em nome de Jesus, o Príncipe da Paz. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a visão, a unção
as armas, o poder do Espírito estejam com vocês e com todos nós que passamos pelo caminho da santidade, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.